Senhor presidente, senador Vital do Rego, a quem agradeço a oportunidade de novamente nos encontrarmos, senhores senadores, senhoras senadoras, é sempre uma honra comparecer a esta casa e particularmente a esta comissão. E, portanto, é com muito carinho e vontade aqui comparecer, que aqui estou, para que possa prestar os esclarecimentos necessários a vossas excelências sobre aquilo que for necessário no campo da atividade do Ministério da Justiça. Falar do Ministério da Justiça, presidente, envolve inúmeras possibilidades. Temos aqui um ex-ministro da Justiça, senador Aloysio Nunes Ferreira, ele sabe bem, como eu, que não é à toa que já se falou que o Ministério da Justiça vai da tanga à toga. Ou seja, ele vai das relações com o Poder Judiciário às relações com os povos indígenas. E, nesse meio, nós temos políticas de estrangeiros, nós temos a questão do consumidor, nós temos a segurança pública, nós temos classificação indicativa de programas de televisão, nós temos uma infinidade de assuntos. Então, portanto, evidentemente, nessa fala inicial, eu tenho que focar em alguma coisa que seja do agrado de suas excelências, sem prejuízo de que eu possa prestar as informações em todas as áreas que vossa excelência julguem oportuno. Eu entendi, senhor presidente, lhe consulto que talvez eu pudesse falar um pouco sobre segurança pública, que é o assunto que talvez mais atende à solicitação. Então, eu quero falar com vossa excelência sobre segurança pública, mas, evidentemente, estou à disposição para quaisquer áreas abordadas pelo Ministério da Justiça, para que eu possa debatê-las e prestar as informações que forem devidas a vossa excelência. A questão da segurança pública, ela, no Ministério da Justiça, tem sido colocada como uma prioridade por determinação da Presidente da República, Dilma Rousseff. E, claro, nós já tivemos todo um acúmulo de situações geradas pelo PRONASSE ao longo do governo do presidente Lula. PRONASSE esse que, a nosso ver, exigiu um salto de qualidade com a especificação de alguns programas que se inserem dentro do PRONASSE e qualificam, na verdade, ações decorrentes das premissas desse importante programa desenvolvido ao longo do governo do presidente Lula. E as principais ações que o Ministério da Justiça vem desenvolvendo na área de segurança pública, obviamente, partem da necessidade de nós tomarmos medidas estruturantes do Estado brasileiro para atuação nesta área, que garantam não só a atual gestão, mas as futuras gestões, nós termos políticas que sejam eficazes, que sejam medidas os seus resultados e que possam, evidentemente, propiciar ao governo federal a ação desejável na área de segurança pública, que é uma ação que, além das competências específicas que nós temos, por força da Polícia Federal, por força da Polícia Rodoviária Federal e da própria Força Nacional de Segurança Pública, nós temos também, no plano dos estados, e o governo federal não pode abdicar da sua condição de ser um grande articulador dessas políticas com os Estados-membros e com os municípios. Por isso, uma das primeiras questões que nós nos ocupamos como ação prioritária do Ministério da Justiça diz respeito à questão de informação e estatística na área de segurança pública. Embora eu tenha sido deputado federal por 8 anos e atuando muito já, obviamente, nesta área, eu me espantei quando cheguei ao Ministério da Justiça, senador Pedro Táxi, quando eu percebi a debilidade informativa que o governo federal tem na área de informações sobre criminalidade. As subnotificações e os subregistros de ocorrências policiais são uma realidade no Brasil inteiro. Mas, mais que isso, a falta de uma metodologia unificada nos estados para a captação das informações traz problemas gravíssimos quando você vai formular políticas na área de segurança pública. Como eu posso fazer ações, ser propositivo em políticas federais, se eu não sei exatamente onde acontecem os crimes, se eu não tenho uma informação precisa? Alguns estados, por exemplo, nós temos que ter claro que o homicídio é, sem sombra de dúvida, o principal delito indicador de violência, segundo os padrões mundiais. O homicídio, ele, na verdade, era estudado pelo Ministério da Justiça, historicamente, por dados do sistema SUS. Por que dados do sistema SUS? Porque a debilidade informativa e estruturada que nós tínhamos no Ministério da Justiça era total. E, claro, o sistema SUS
senador Antônio Carlos Rodrigues, ele é um sistema que não permite você formular política de segurança pública num diapasão adequado. Por quê? Por exemplo, se alguém morre numa cidade e é levado, se alguém recebe um tiro, um disparo numa cidade e é levado para outra cidade para ser tratado, e vem a falecer nessa outra cidade, pelo sistema SUS, o registro do óbito naquela outra cidade. E os dados de segurança pública omitem, portanto, o local. Os dados, da saúde omitem o local onde houve efetivamente o disparo que levou a vítima a falecer. Para nós, o importante é o local, não onde a pessoa falece. Então, uma série de dados desta natureza mostram distorções terríveis, como também inúmeras situações onde ocorrências não são catalogadas como homicídio, mas são catalogadas como resistência seguida de morte, não levando a abertura de inquéritos policiais, ou encontro de cadáver, como se, na verdade, um indivíduo que é encontrado com um tiro na testa, caído sem arma do lado, não fosse homicídio. Então, são situações que, obviamente, levam a distorções profundas, inviabilizando o governo federal de ter políticas eficazes, medidas na área da segurança pública. Eu chego a dizer, e falo isso com muita sinceridade, que é claro que nós temos poucas verbas no país para municípios, estados e União em segurança pública. Mas o pouco que se tem, muitas vezes, se gasta mal. Nós temos má gestão na área de segurança pública como um todo, historicamente como um todo. E um dos fatores que leva à má gestão é a falta de informações sobre a criminalidade e a falta de planejamento que pode ser feita a partir das informações obtidas. Foi por isso que nós encaminhamos um projeto de lei ao Congresso Nacional, que foi aprovado, e meus agradecimentos ao Senado por tê-lo feito, que é o projeto de lei que criou o SINESP, Sistema Nacional sobre Informação e Estatística em Segurança Pública. O SINESP já está em fase avançada, inclusive com o trabalho do SERPRO, da sua formação, e ele é um sistema em que os estados vão aderir para passar informações dentro de padrões metodológicos seguros. O governo federal irá bancar o treinamento, irá bancar os equipamentos dos estados que não têm condições de fazê-lo, para que possamos ter um sistema padronizado de informações, praticamente em tempo real sobre a criminalidade. E, claro, esse sistema ele contará com a adesão dos estados. Agora, os estados que não aderirem a isto não receberão verbas de segurança pública. Ou seja, nós só vamos destinar verbas aos estados que efetivamente estejam integrados ao SINESP. É isso que a lei determina. Qual o objetivo? Que a distribuição de verbas e de ações do governo federal não seja feita por critérios, diria, intuitivos ou por critérios políticos. Eu preciso investir em segurança pública em quem efetivamente precisa disso a partir dos dados demonstrados. Se o governador é da oposição, se ele é da situação, se nós temos interesse político A, B, C ou D, isso não pode importar quando se fala de uma política séria em matéria de segurança pública. Aliás, política de segurança pública cada vez mais tem que deixar de ser políticas de governos e ser política de Estado, formado independentemente das disputas político-eleitorais que possam existir em certo momento histórico. Só se resolve o problema de segurança pública se todos estiverem juntos, União, Estados e municípios. E, como tal, é necessário ter informações, planejamento e mecanismo de medição de resultados de qualquer programa. O SINESP, portanto, que seguramente não será usufruído pela atual gestão da presidenta Dilma Rousseff, porque está em fase de implantação, será, no 2014 já, e para os próximos governos, a grande peça, o grande elemento modificador de políticas do governo federal nesta área. Acho que esse, sem sombra de dúvida, é um dos grandes avanços. Uma outra política, um outro programa que vem sendo desenvolvido e que tem tido pleno êxito, e nós faremos uma demonstração em breve sobre os resultados, sobre o balanço periódico que fazemos desse programa, é o nosso plano de fronteiras. Nós sabemos que o Brasil tem 16 mil quilômetros aproximadamente de fronteira terrestre, 8 mil quilômetros de fronteira marítima. É, portanto, um grande desafio a questão das fronteiras. Um desafio que é para todos os países do mundo, inclusive para países que têm uma dimensão territorial menor que a nossa. Agora, para nós, com a dimensão continental que o nosso país tem, fronteira é uma peça-chave. Por esta razão, a primeira coisa chave para se enfrentar o problema da fronteira, sem bravatas, sem imaginar que nós somos super-homens ou super-mulheres, ou que com uma varinha de condão nós vamos resolver o problema com o passe de mágica, a primeira coisa é partir do pressuposto que fronteira se resolve com integração. Integração entre os Estados membros de fronteira, os municípios de fronteira, a União e os países fronteiriços.
Isso é um pressuposto do nosso plano. E a primeira coisa que nós fizemos foi integrar as forças federais no nosso programa de fronteira. As operações que vinham sendo desenvolvidas pelo Ministério da Justiça, elas não eram articuladas com as Forças Armadas, que no sistema brasileiro, em zona de fronteira, nos 150 quilômetros de fronteira, podem exercer atividade de segurança pública. As coisas não tinham um planejamento comum, não tinham uma integração, e no próprio âmbito do Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal não integrava o plano de fronteiras, a chamada Operação Sentinela, que já havia sido iniciada ao longo do governo do presidente Lula. Então, o que nós fizemos? Nós unificamos primeiro as forças federais. Em conjunto com o Ministério da Defesa, e honra seja feita, a primeira formulação foi feita com grande apoio do ministro Nelson Jobim, e posteriormente agora com a continuidade com o ministro Celso Amorim, criou-se um programa comum do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça que coordenam as ações de fronteira. Há duas operações que são feitas. A Operação Sentinela, que agora conta com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança Pública, que é uma operação em postos permanentes, postos sensíveis de fronteira. Nosso serviço de inteligência detectaram, não vou dizer o número, mas mais de 30 pontos sensíveis de fronteira. Nesses mais de 30 pontos sensíveis, há uma fiscalização permanente das forças federais, com apoio logístico das Forças Armadas. As Forças Armadas podem dar apoio logístico que nós não temos condições de tê-lo pelas nossas forças. Então, esta integração é fundamental para deslocamentos e ações. Na Operação Sentinela, o que nós temos feito? Primeiro, elevar o efetivo. É fundamental aumentar o policiamento. Então, por decisão da presidente Dilma Rousseff, nós abrimos concurso da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, com a decisão de que todos aprovados em concurso desde o ano passado vão para a fronteira ao serem aprovados. Não importa se na Polícia Rodoviária Federal ou na Polícia Federal. Os aprovados vão para a fronteira, como estão indo. E nós já temos sentido uma elevação substantiva que até 2014 será bem expressiva, podendo chegar até 30% do efetivo original em fronteira. Só não será maior porque nós tivemos dificuldades em alguns concursos públicos que, por razões de liminares, acabaram não permitindo a velocidade de ingresso. Porque um policial, para ingressar, ele precisa de 6 meses de treinamento. Então, precisa ter concurso, treinamento e, ao longo do tempo, você não consegue fazer isso com a rapidez que nós gostaríamos, mas já temos um número mais elevado hoje na fronteira e teremos até final de 2014. Além disso, há inovações tecnológicas, como o sistema Alerta Brasil, com radares em estradas que captam e mandam para computadores as placas para registros dos setores de inteligência, como os scanners veiculares que nós estamos comprando. Já compramos 5 para a Polícia Rodoviária Federal, vamos comprar mais e vamos dar para os estados também, que são caminhões que circulam e que permitem, pela sua circulação em estradas, radiografarem, digamos assim, como se fosse uma radiografia de veículos que passam, onde nós pegamos drogas, armas, inclusive já pegamos pessoas com tráfico de mulheres dentro de veículos, embora tendo começado a funcionar há cerca de 2 meses esse novo sistema. Os veículos aéreos não tripulados, nós já temos 2. Tudo isso concatenado e agora com a ligação dos veículos aéreos não tripulados das Forças Armadas, estão criando um novo sistema, uma nova sinergia que é comandada no Ministério da Defesa por uma sala de situação permanente. Já comprados 2, né? já em funcionamento 2. E aí nós estamos agora integrando com as Forças Armadas, porque não tem sentido ficar nós com uma força e as Forças Armadas com outra. Temos que fazer junto, integrado. E isso vai ser feito no nosso planejamento, como está sendo feito. Isso implicou num aumento brutal de apreensões de drogas. Nós vamos prestar contas. A coordenação desse plano é do vice-presidente Michel Temer. E nós faremos, inclusive, uma apresentação do que foi apreendido, das armas apreendidas, aumentou-se a fiscalização, portanto, há um índice de desempenho hoje catalogado muito expressivo. Né? Os números são muito positivos, como nós temos falado periodicamente e falaremos também oportunamente sobre isso. Além do plano de fronteiras, nós temos clareza que um dos graves problemas que nós temos no Brasil é o nosso sistema prisional. Eu tenho sido muito contundente na minha fala e, às vezes, tenho sido até criticado por isso. Mas você cuida do sistema prisional e faz críticas ao sistema prisional. Olha, muito francamente, eu cuido de 4 presídios federais e sou responsável por uma articulação de políticas de presídios estaduais. Agora, um homem público tem que ter um compromisso de dizer a verdade, porque quem não coloca a verdade
no que existe no Estado brasileiro. Quem omite ou tenta maquiar a realidade é alguém que não assume o compromisso de mudar o que está posto. E nós temos que olhar que as condições do sistema prisional brasileiro ainda são péssimas. Há exceções? Há, são péssimas. O que tem gerado, inclusive dentro dos presídios, a formação de organizações criminosas, que nascem para lutar por melhores condições de presídios e depois acabam comandando a criminalidade dentro dos presídios. Portanto, se por um lado nós temos que enfrentar com rigor e com vigor essas organizações criminosas, com o serviço de inteligência, com a nossa polícia, de outro lado, a melhoria das condições prisionais é de fundamental importância para que nós possamos, inclusive, não só atender a pressupostos de direitos humanos, como é devido, como é correto, mas também combater a violência nas ruas. Por isso, esta questão da melhoria do sistema prisional, ela é chave para o sistema de segurança pública. A presidenta Dilma Rousseff nos autorizou a lançar, já em 2011, um programa de 1 bilhão e 100 milhões de reais para a construção de novas unidades prisionais. A prioridade foi a construção, está sendo a construção de cadeias públicas, claro, justamente por causa da gravidade dos presos provisórios. O governo federal viabilizará, repassando recursos para os estados, nesse programa, a construção de 40 mil unidades prisionais. Cadeias públicas, 40 mil. Somadas às 20 mil já contratadas no governo do presidente Lula e ainda não entregues, esse programa hoje totaliza 60 mil, que é exatamente o número que nós temos em delegacias de polícia hoje. Né? São vagas. Ah, não, eu falei cadeia, não. 60 mil vagas em cadeias, tá? Perdão. Vossa Excelência mencionou 40 mil... Perdão pela impressão. Cadeias públicas. Não, 40 mil vagas em cadeias públicas. Eu acho que na fala eu suprimia a obviedade do dado. São cadeias públicas que serão administradas pela Polícia Civil, é isso? Não, que são administradas pelos estados. Cada estado tem a sua forma de administração específica. Né? Não, às vezes não. Às vezes você tem secretarias específicas. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem a Secretaria de Administração Penitenciária, tem estados que é a Secretaria de Justiça que administra, vaga para presos provisórios. Com isso, nós zeraremos o déficit feminino, né? E melhoraremos as condições. Esse programa, ele constrói ou amplia, é uma opção do Estado. Uma das grandes dificuldades que se tem é construir presídios. Primeiro, na definição do local, que em geral é difícil escolher o local. Segundo, o processo de construção é lento, bastante complicado. Né? Nós adotamos uma nova fórmula. Em São Paulo, a posição do PT nos municípios. Todos os partidos, viu, senador? Todos os partidos. Então, o que nós estamos fazendo, né, objetivamente? Nós estamos criando projetos padrão que podem ser adotados pelos estados para evitar a fase de elaboração de projetos, porque isto permite ao Estado optar e agilizar a construção. Isto vem sendo feito, né? Nós estamos, nesse momento, inclusive, discutindo com os estados algo que, em breve, poderá chegar ao Senado, que será a possibilidade de um regime especial de contratação do RDC para a construção de presídios, porque nós precisamos ter muita agilidade nisso. Né? Mas, portanto, é uma coisa que nós temos nos empenhado muito. Além disso, não basta apenas construir unidades prisionais. Nós temos que levar saúde e educação aos presídios. Nós aprovamos ao longo dessa gestão uma lei com apoio do Senado que faz a remissão da pena pelo ensino. Logo, nós temos que levar o ensino aos presídios. E temos tido um programa ousado, levando o ensino em conjunto com o Ministério da Educação, milhares de vagas, efetivamente, para o ensino nos presídios. Posso dar mais detalhes para os senhores ao longo dessa questão. Saúde, levamos a vacinação a todos os presos brasileiros através do Ministério da Saúde. Temos investido muito nisso. Então, portanto, essa é a nossa frente. É uma outra frente que efetivamente está sendo desenvolvida pelo Ministério da Justiça. Um terceiro programa que nós estamos desenvolvendo também, um quarto programa, já que eu coloquei o Cinesp como primeiro, é o programa Brasil Mais Seguro. Este é um dos grandes desafios do Ministério da Justiça, que é um programa que tem por objetivo reduzir a criminalidade violenta. Esse é o nosso objetivo. E, portanto, é um programa que pressupõe parceria com os estados e com parceria dos municípios. Nós pegamos as melhores práticas no país, e vários estados têm boas práticas, e, através de especialistas, nós chegamos a uma metodologia para o Brasil Mais Seguro. A primeira coisa a se fazer é fazer uma análise da criminalidade no Estado. Por quê? Porque as causas são variáveis.
Quem tenta simplificar causas de criminalidade comete erro. O crime tem várias causas. Por exemplo, uma das causas evidentes da criminalidade é a exclusão social, sem sombra de dúvida. Isso é fato. Porém, nós temos que ter claro que, embora nós tenhamos tido nos últimos anos uma forte situação de inversão de exclusão social, tivemos milhões de brasileiros deixando a linha da miséria e ingressando já na classe média, em locais onde houve esta inversão, a criminalidade não baixou, ela subiu. O que mostra que outras causas incidem. Causas como o crime organizado, como o uso de drogas, como o crime por preconceito e também a impunidade. Um dos fatores que já... Então, a primeira coisa do Brasil Mais Seguro é estudar o problema do Estado. No Brasil Mais Seguro, nós fazemos esse estudo no Estado quando vamos fazer uma pactuação global com o Estado. Quando não há uma pactuação global, nós fazemos estudos, mas fazemos aportes específicos, dando equipamentos, dando treinamentos, etc., para os Estados. Mas o primeiro Estado que recebeu o Brasil Mais Seguro como pactuação foi o Estado de Alagoas. Por que o Estado de Alagoas? O Estado de Alagoas é o estado mais violento do país. Nenhum Estado brasileiro está dentro dos padrões internacionais de violência. O adequado é que para cada 100 mil habitantes nós tenhamos até 10 homicídios. Nenhum Estado brasileiro, lamentavelmente, atende essa estatística. Mas o Estado de Alagoas se apresenta como o estado mais violento do país, infelizmente. Então, no entendimento com o governador Teotônio Vilela, de Alagoas, nós resolvemos implantar em caráter pioneiro o Brasil Mais Seguro em Alagoas. E após 8 meses de implantação, presidente, nós chegamos a um resultado que mostra que o caminho que estamos seguindo é correto. Nós tivemos um resultado extraordinário em Alagoas. Não só barrou a espiral de crescimento da violência, como caiu. No Estado como um todo, de mês a mês, oscila numa queda de 10% a 15%. E na capital Maceió, que junto com Arapiraca eram as cidades mais violentas do Estado de Alagoas, caiu 20% os homicídios. Portanto, uma situação que nos deixa feliz e mostra que o caminho que estamos seguindo é um caminho correto. Exatamente por isso, nós já começamos a alargar o Brasil Mais Seguro para outros estados. Levamos ao estado da Paraíba, onde tivemos uma negociação com o estado da Paraíba, e levamos ao estado do Rio Grande do Norte, quando, inclusive, na reunião contamos com a presença do meu querido amigo senador Agripino Maia. Ou seja, a nossa ideia é concentrarmos nesses estados justamente para que nós possamos ter a mesma eficácia em Alagoas. E, a partir daí, no limite das nossas possibilidades e dos desejos dos senhores governadores, levar para outros estados. Esse programa passa por muitas ações, por um diagnóstico, por fornecer ações da equipar policiais, preparar policiais, ter uma série de programas que efetivamente garantam o ataque a situações de criminalidade. Não é um programa de mero repasse de recursos. É um programa que é de parceria, onde fazemos uma gestão conjunta, onde o governo do Estado entra com dinheiro, nós entramos com dinheiro e a situação, portanto, se projeta numa perspectiva boa. Fora isso, em outros estados temos tido também todo um conjunto de ações que se complementa com as políticas dos grandes eventos. Nós temos também como um outro programa, o programa de segurança para grandes eventos, que temos desenvolvido junto com o Ministério da Defesa, numa articulação para nos prepararmos para a Copa das Confederações, que será agora, para a visita do Papa, que será agora, para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas. Então, portanto, esse também é um outro programa específico para a qual nós criamos uma secretaria específica do Ministério da Justiça, que é a Secretaria de Grandes Eventos. Um outro programa muito importante, esse tocado em conjunto pelo Ministério da Justiça, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Desenvolvimento Social, é o programa Crack é Possível Vencer. Um dos mais graves problemas que nós temos no país, senador Wellington bem sabe disso, é exatamente a questão do uso de drogas. O uso de drogas é um problema gravíssimo que nós temos no território nacional e o crack, particularmente, talvez uma das situações mais delicadas a enfrentar. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff pediu que os ministérios em conjunto desenvolvessem este programa. Este programa tem a previsão de 4 bilhões de reais para ser gasto até o final de 2014. E ele envolve ações na área da segurança pública, na área da saúde e na área da recuperação, na área da reinserção social daqueles que são usuários e dependentes químicos. Esse programa, ele parte da seguinte lógica. Na área da segurança pública,
combate firme e rigoroso, dentro da lei, mas impiedosamente rigoroso, às organizações criminosas. Ou seja, nós não podemos ser românticos quando falamos de narcotraficantes. Então, essa nossa ação se liga com o nosso plano de fronteiras e procura fazer ações em todo o território nacional, em zonas de concentração do tráfico, inclusive com relações internacionais. Nós temos tido uma política ousada de colocar adidos da Polícia Federal em vários países do mundo. Nos países de fronteira todos nós temos adidos na Europa, temos adidos nos Estados Unidos da América, justamente para que possamos nos relacionar com as polícias do mundo e termos, então, toda esta ação globalizada de enfrentamento ao narcotráfico. Muitas vezes eu vejo dados da ONU, que acho até curiosos, que se fala, poxa vida, olha, a situação do Brasil é muito ruim, porque muitas das drogas que vêm para a Europa foram apreendidas vindas do Brasil. E outros países que nós sabemos em que isso existe não tem apreensão nenhuma, claro, porque os nossos adidos trabalham em colaboração com as polícias estrangeiras e muitas vezes não se faz a apreensão no Brasil, se deixa para fazer lá, em contato, justamente para saber quem é a quadrilha que tem correspondência criminosa conosco aqui, né? Temos tido uma política muito ousada com países fronteiriços. Eu, por exemplo, já tive na Bolívia 5 vezes. Nós temos hoje uma colaboração com as autoridades bolivianas muito boa, melhorando muito a situação. Temos um grupo de trabalho em conjunto Bolívia, Peru, Brasil, justamente porque muitas das drogas que entram pela fronteira Brasil-Bolívia são plantadas no Peru, então nós temos que cuidar também da fronteira Bolívia-Peru. Temos buscado muito o entendimento desses países. Portanto, toda uma ação nesta área do programa CRAC é possível vencer. Mas o Ministério da Saúde se ocupa da parte da saúde, criando condições para que nós possamos dar tratamento aos usuários através da rede SUS e através de entidades da sociedade, né, as comunidades que cuidam e fazem tratamentos chamadas comunidades terapêuticas. Por isso, a SENAD tem desenvolvido, no Ministério da Justiça, programas para que possamos ter essas comunidades atendendo também usuários, o Sistema SUS atendendo, programas de capacitação e de reinserção. E neste programa, como a ideia é atacar sempre zonas de adensamento no uso de drogas, nós temos tido a ação policial, aí nesse caso não repressiva, porque nós partimos da premissa que o traficante tem que ser enfrentado, mas o usuário de droga, o dependente, tem que ser tratado. A polícia ela faz um trabalho de acompanhamento às unidades da saúde e nós fornecemos para as polícias estaduais e para os municípios equipamentos de segurança que permitam o desenvolvimento da técnica da polícia de proximidade, ou seja, a polícia próxima, vídeo monitoramento, trailers em que são recebidas mensagens. Nós faremos agora em junho já entrega para várias capitais desses equipamentos. Cada equipamento deste é um trailer que recebe imagens com uma antena telescópica que permite ver 2 km de distância e mais 20 câmeras acompanhadas de veículos de 4 rodas, 2 rodas. Cada kit desse que será entregue, obviamente, permitirá, nas zonas onde o tráfico e o uso, é adensado, nós temos o policiamento de proximidade. E nosso país treinaremos policiais, treinaremos médicos e capacitaremos gente para que nós possamos ter esta ação integrada como nós estamos tendo. Claro, só o tempo que eu tenho, o programa CRAC é possível vencer, é muito amplo. Podemos falar também muito sobre isso, mas só estou noticiando os senhores sobre esse programa. Um outro programa que vemos tido também é o programa da redução da violência no trânsito. Nunca se trabalhou em conjunto, especialmente nas estradas brasileiras, Estados e União. E nós estamos desenvolvendo esse trabalho através da Polícia Rodoviária Federal. Sugerimos e tivemos a melhoria da lei seca, o Congresso aprovou a lei seca, e foi correto isto, e com a melhor disciplina do policiamento e a integração com polícias estaduais, nós temos conseguido reduzir acidentes no trânsito. Nós temos conseguido, nos últimos feriados, uma redução de 15% a 20% de acidentes por força da simples mudança de metodologia de fiscalização. Se você fizer integrado com o Estado, se você fizer uma concentração em zonas perigosas das estradas, você consegue ter esta ação. Então, portanto, um dos êxitos que nós temos tido é exatamente esse, nesse programa, que vai melhorar mais porque estamos colocando mais policiais e estamos propondo, inclusive, projetos de lei
que aumentam sanções, no caso de ultrapassagens perigosas e outros, que são projetos muito importantes que depois, havendo tempo, senhor presidente, eu gostaria até de sugerir que esta comissão se debruçasse sobre eles. Vossa Excelência tem mostrado, inclusive, muita percepção e sensibilidade para que pudesse ser pautado esse tema. Finalmente, a questão do enfrentamento do tráfico de pessoas. Nós lançamos o segundo Plano Nacional do Enfrentamento do Tráfico de Pessoas. Fizemos agora, inclusive em conjunto com as Nações Unidas, desenvolvendo todo um conjunto de ações que envolvem vários ministérios e num momento muito propício, né? Às vezes você tem que aproveitar os momentos para que você possa ter certas ações. Recentemente, uma rede de televisão enfocou e está enfocando o problema do tráfico de pessoas como razão de ser de uma novela. E um dos grandes problemas que nós sempre tivemos no tráfico de pessoas é que as pessoas denunciem o crime. Em geral, a vítima não denuncia. Está aqui a senadora Lídice da Mata, relatora da CPI, que tem um trabalho brilhante de investigação a respeito. As pessoas não denunciam. A partir do momento em que a opinião pública começa a perceber isso, começaram a surgir denúncias. Então, nós já estamos tendo operações de combate ao tráfico de pessoas que são extremamente positivas. Inclusive, lançamos agora, em parceria com a ONU, a campanha Coração Azul, cujo objetivo é estar colocando esse problema. Temos uma embaixadora da ONU cuidando disso, que é a cantora Ivete Sangalo, que gentilmente acedeu a poder participar desta campanha. Então, nós estamos desenvolvendo todo um conjunto de iniciativas nessa área de tráfico de pessoas. A senadora Vanessa da Mata, que é a presidente da CPI, também tem uma grande dedicação. Vanessa da Mata, não, a cantora. Vanessa Gaziotin tem... Vanessa... Você vê que eu falei da Ivete Sangalo, me entusiasmei, e falei da Vanessa da Mata... Misturei as duas, é verdade. É verdade, né, Luiz? Não... Morena tem cabelo crespo e a nossa é mais bonita. Eu concordo, apoiada, Luiz. É que, como eu falei da Ivete Sangalo sendo madrinha, eu já fui para o campo musical e confundi as duas senadoras. Então, esta situação, a meu ver, me dá bastante entusiasmo de que nós estamos cada vez mais nos capacitando e buscando enfrentar o tráfico de pessoas na dimensão que ele deve ser enfrentado num país com as características do Brasil. Para que eu não me alongue mais, né, já falei muito e acredito que as intervenções de Vossa Excelência são de todo oportunas, inclusive focando os pontos que quiserem que eu possa falar a respeito. Eu encerro por aqui, agradecendo a atenção e, claro, me colocando à disposição para aquilo que esta comissão achar que é oportuno.